porque certamente te salvarei. E não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Irmãos, eu vim aqui nessa manhã trazer uma mensagem para vocês. Falar um pouco, irmãos, da proteção do Senhor, né? O nosso Deus é um Deus que protege os seus, Ele guarda aonde que a gente passa, Ele tá com a gente, Ele tá coladinho com a gente na hora de dormir, na hora de levantar. Nós temos um Deus que Ele não dorme. Aleluia, Jesus. E que seria de nós sem esse Deus, né, irmãos? Nessa manhã eu levantei com a vontade no coração de trazer uma palavra para os irmãos. E abri essa palavra, né? E caiu nesse versículo, né? De capítulo de Jeremias, né? Capítulo 39, versículo 18. Porque certamente te salvarei, e não cairá a espada. Aquele que está na presença do Senhor, meus irmãos, Deus, Ele protege, né? Nós sabemos que nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias, e Deus sempre nos traz essa lembrança, sempre nos faz lembrar que a gente somos pecadores. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus que perdoa, né? E nos guarda porque Ele nos ama, Ele nos ama. E todos os dias, gente, é uma oportunidade da gente se voltar ao Senhor. É tempo de se buscar mais a Deus, porque estamos passando por tempos difíceis, irmãos, em que o inimigo tem tentado encurralar o servo de Deus, tentado colocar ele na parede, para que ele não consiga se mover na vida espiritual, para que ele não consiga sair do lugar, sabe? E muitas das vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a Deus. E o propósito de Deus não é que a gente fique parado, que seja ali na igreja só para ficar ali como uma estátua, né? Vou na igreja, volto roboticamente. Tem muitas pessoas que estão assim, robótico, vivendo que nem um robô. Ele vai na igreja só para ouvir ali, ele não aprende nada, ele não guarda no seu coração, né? O que Deus quer falar com ele. Deus quer trazer pra gente a verdadeira adoração, né, irmãos? Ele quer que a gente adore em espírito e em verdade. E através dessa oportunidade que Ele deu para nós, Ele quer que a gente também pregue o Evangelho para que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Nós somos instrumentos do Senhor, né? Ele não dorme, irmãos. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Ele conhece o coração daqueles também que não estão na presença. Só que ele tem um chamado sobre as nossas vidas. Ele quer que a gente vá lá e cumpra o ID, quer levar o Evangelho, né, irmãos? Não é fácil, irmãos. Servir a Deus não é fácil. Não é fácil. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, sabe? Ciente que, igual eu falei no começo, ciente que somos pecadores, irmãos. Ah, mas eu fiz um pecado aqui que Deus não vai me perdoar. Eu não vou mais para a igreja. Gente, não tem isso, não. Para Deus, realmente, para Deus não tem pecadinho e pecadão, né? Porque pecado é pecado. Mas Ele perdoa. O único pecado que não tem perdão, irmãos, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse aí você não tem perdão. Mas é lógico que Deus conhece o seu coração, né? É aquele pecado. Muitas das vezes a pessoa fala uma coisa de boca para fora, quando ela viu já tinha falado, ela se arrepende porque não foi a intenção. Mas sempre sai lá de dentro e Ele conhece o oculto e o escondido da gente. Ele conhece. E eu queria dizer para você nessa manhã, você que está se afastado, volta para a presença do Senhor. O nosso Deus, o seu Deus, Ele tem te guardado em todo tempo. Porque não é porque você se afastou, Ele deixou de ser seu Pai, Ele deixou de ser seu Deus. Você só se desviou do caminho. Mas Ele quer que você volte para o caminho, que é onde Ele te chamou, né? É estar na presença dEle, ser um adorador. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa manhã. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Eu não sou pregadora, mas eu queria deixar essa mensagem para vocês. Amém? Que Jesus abençoe o dia de vocês. Compartilhe essa mensagem para uma pessoa que precisa ouvir a voz do Senhor, que precisa ouvir essa mensagem, viu? Que Deus abençoe e fiquem todos com Deus.